Arquitetos romanos há 2000 anos resolveram um problema que gastamos 157 bilhões de reais por ano sem conseguir consertar. Eles não tinham eletricidade, não tinham compressores, e seus edifícios permaneciam 30 séculos mais frescos que os nossos. A técnica que eles usaram leva cerca de 3 minutos para ser entendida, e quase ninguém vivo hoje já ouviu falar dela. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente por que enterraram essa tecnologia e como você mesmo pode construir uma. Quase 2000 anos antes de alguém inventar um termostato, o arquiteto romano Vitrúvio escreveu o livro sobre como os edifícios deveriam funcionar. Sua obra-prima de 10 volumes, de arquitetura, concluída por volta de 30 a.C., não recomendava simplesmente o plantio de videiras em paredes voltadas para o sul. Ele prescrevia isso. Isso era engenharia térmica. Videiras cultivadas, escalando fachadas de calcário eram tão fundamentais para uma vila romana quanto a fundação sob ela. Plínio, o Velho, documentou a mesma prática em sua Naturalis Historia, em 77 d.C. Ele descreveu propriedades em todo o interior da Itália, onde as videiras cobriam paredes inteiras tão densamente que os cômodos internos permaneciam frescos durante o pior calor do verão sem nenhuma outra intervenção. As videiras não eram ornamentais, eram infraestrutura. E Roma não estava sozinha. Viaje para o leste, para a antiga Pérsia, e você encontrará o sistema de jardins Shahar Bagh. Durante séculos, os construtores persas ergueram paredes de pátios cobertas de videiras que canalizavam o ar resfriado para os aposentos. Em cidades como Isfahan, onde as temperaturas de verão ultrapassavam regularmente os 40 °C, isso era arquitetura de sobrevivência, refinada ao longo de gerações. Agora, atravesse o Mediterrâneo para o sul da Espanha, para a Grécia, para o norte da África. Em vilarejos espalhados por essas regiões, você ainda pode ver a parra. A parra é uma latada de uvas construída diretamente contra a parede da casa, às vezes se estendendo por fachadas inteiras. Essa foi a construção residencial padrão por mais de 1000 anos. Os agricultores da Andaluzia não debatiam se o resfriamento por videiras funcionava. Eles o construíam da mesma forma que construíam seus telhados. Aqui está o ponto crítico. Nenhuma dessas civilizações tratava isso como inovador. Era simplesmente o que se fazia ao construir uma casa em um clima quente. A técnica só parece exótica para nós porque foi apagada da nossa memória. Quando os cientistas modernos finalmente apontaram instrumentos para o que os antigos já sabiam, os números que encontraram foram impressionantes. Em 2011, o pesquisador Gabriel Perras e sua equipe na Universidade de Lleida, na Espanha, publicaram um estudo histórico identificando exatamente como as paredes cobertas por videiras resfriam um edifício. Eles descobriram 3 mecanismos trabalhando simultaneamente. O primeiro é a evapotranspiração. O segundo é o sombreamento da radiação solar. O terceiro é a formação de uma camada de ar isolante. 3 sistemas de resfriamento funcionando em paralelo, alimentados apenas pela biologia. Comece com a evapotranspiração, porque é aqui que a coisa fica notável. Uma única trepadeira virgínia madura crescendo em uma parede, voltada para o sul, transpira centenas de litros de água a cada estação de crescimento. Cada litro de água que evapora dessas folhas absorve aproximadamente 2.260 kDa de energia térmica. Esse é exatamente o mesmo princípio termodinâmico dentro de cada aparelho de ar-condicionado do planeta. O compressor do seu ar-condicionado faz o que essa planta faz naturalmente. A planta faz isso silenciosamente, de graça, e limpa o ar enquanto trabalha. O segundo mecanismo é o sombreamento. Os pesquisadores Robert Cameron, Jane Taylor e Martin Emmett, na Universidade de Reading, confirmaram em 2014 que plantas trepadeiras densas bloqueiam entre 40% e 80% da radiação solar incidente,
dependendo da espécie e da densidade das folhas. A parede simplesmente nunca absorve esse calor em primeiro lugar. A estratégia de resfriamento mais eficiente é evitar o ganho de calor, não removê-lo depois que o edifício já assou. O terceiro mecanismo é a camada de ar. Entre a copa das folhas e a superfície da parede, uma bolsa de ar parado se forma naturalmente. Esse espaço de ar morto atua como isolamento. Manfred Köhler, da Universidade de Ciências Aplicadas de Neubrandenburg, na Alemanha, estudou esse efeito por 25 anos em fachadas verdes por toda Berlim. Sua pesquisa longitudinal mediu uma redução consistente de 5 a 15 de Brudnc nas temperaturas máximas da superfície da parede. Não por um verão, mas por décadas. Agora, junte os números principais. Na Universidade de Brighton, o Dr. Matthew Fox e sua equipe mediram superfícies de paredes nuas atingindo 58 Wattblablings C no verão. A seção coberta por videiras da mesma parede registrou 20 Watt/C. Isso é uma diferença de 30 graus no mesmo edifício. Na tropical Singapura, Wong e colegas da Universidade Nacional de Singapura registraram reduções de temperatura na parede externa de 11,6 Gan/C usando vegetação vertical. No Instituto de Tecnologia de Illinois, em Chicago, Irena Suzorova encontrou reduções de 28 a 40% na demanda de energia para resfriamento em paredes vegetadas. E na análise mais abrangente de todas, Alexandrian Jones modelou o desempenho de paredes verdes em 9 cidades diferentes em todo o mundo e calculou economias de energia de resfriamento de 32% a quase 100%, dependendo da zona climática. E o argumento mais comum contra tudo isso, de que a era destrói paredes, foi estudado e demolido. O projeto Hedera do English Heritage, em parceria com a Universidade de Oxford, conduziu uma investigação de vários anos a partir de 2010. A conclusão deles foi inequívoca. A era comum em alvenaria sólida não causa danos estruturais. Eles descobriram o oposto. A era, na verdade, protege as paredes ao amortecer os ciclos térmicos, proteger contra a chuva impulsionada pelo vento e filtrar os poluentes do ar. O mito foi rastreado até reclamações anedóticas de administradores de propriedades. Nenhum estudo de engenharia estrutural revisado por pares jamais o apoiou. Portanto, a ciência é esmagadora. A história remonta a milênios. Os resultados são mensuráveis, repetíveis e gratuitos, o que levanta uma questão óbvia. Por que quase ninguém ouviu falar disso? A resposta começa no Brooklyn, Nova York, em 1902. Uma gráfica chamada Sackett and Wilhelms tinha um problema. A umidade do verão estava empenando o papel e borrando a tinta. Um jovem engenheiro chamado Willis Carrier projetou uma máquina para retirar a umidade do ar. O resfriamento foi um efeito colateral, mas, em 2 décadas, esse efeito colateral se tornou o produto inteiro. Na década de 1950, o ar-condicionado residencial estava sendo comercializado como a marca registrada da vida americana moderna. Casas suburbanas reluzentes com aparelhos de janela zumbindo em todos os cômodos. As famílias se reuniam em torno do ar frio, como se fosse uma lareira ao contrário. Era um símbolo de status tanto quanto uma tecnologia de conforto, e era enormemente lucrativo. Então, a arquitetura selou o acordo. O estilo internacional defendido por Mies van der Rohe glorificou a parede de cortina de vidro selada, arranha-céus inteiros envoltos em vidro do chão ao céu, lindos, ousados e completamente inabitáveis sem resfriamento mecânico. Esses edifícios não apenas usavam ar-condicionado, eles precisavam dele para existir. O que aconteceu a seguir foi mais silencioso, mas muito mais prejudicial. Na década de 1970, as técnicas de resfriamento passivo foram sistematicamente retiradas dos currículos de arquitetura convencionais em todo o mundo ocidental. Os pesquisadores Simon Guy e Graham Farmer documentaram esse apagamento em sua revisão de 2001
sobre a educação arquitetônica. Fachadas de videiras, massa térmica, ventilação natural, as estratégias que resfriaram edifícios por milhares de anos simplesmente desapareceram dos livros didáticos, e o mito se tornou uma arma. A era danifica os edifícios. Todo mundo sabe disso. Administradores de propriedades repetem isso, e corretores de imóveis concordam com a cabeça. O estudo de Oxford provou que isso é falso. O mito persiste porque serve a um propósito. Cada videira removida de uma parede é uma parede que agora precisa de um compressor, uma recarga de fluido refrigerante, um contrato de manutenção e uma conta de luz mensal. Siga o dinheiro, e o quadro se torna impossível de ignorar. O mercado global de aquecimento, ventilação e ar-condicionado está avaliado em 157 bilhões de dólares em 2023. O ar-condicionado sozinho é responsável por cerca de 10% de toda a eletricidade consumida na Terra, de acordo com a Agência Internacional de Energia. A indústria que lucra resfriando sua casa não tem nenhum incentivo para lhe dizer que uma planta pode fazer isso de graça. Aqui está o ciclo vicioso que torna tudo isso pior. Cada condensador de ar-condicionado despeja calor residual no ar circundante. Milhares de unidades funcionando em uma cidade densa aumentam a temperatura ambiente, criando o que os cientistas chamam de ilhas de calor urbanas. Esse calor extra aumenta a demanda por mais ar-condicionado, que despeja mais calor e que eleva ainda mais as temperaturas. A solução piora ativamente o problema que afirma resolver. As videiras fazem exatamente o oposto. Elas resfriam o edifício e o ar circundante simultaneamente por meio da evapotranspiração, quebrando o ciclo em vez de alimentá-lo. Por décadas, a história oficial foi que a tecnologia de paredes vivas era primitiva, não confiável e até destrutiva. Mas em todo o mundo, um punhado de arquitetos se recusou a aceitar essa narrativa. Em Santiago, no Chile, o arquiteto Henrique Brown começou a projetar edifícios comerciais na década de 1990 usando plantas trepadeiras como uma segunda pele deliberada, não como decoração. Infraestrutura de resfriamento de segunda pele. Suas estruturas envoltas em videiras superam consistentemente os vizinhos resfriados mecanicamente em pesquisas de conforto térmico. Em Paris, em 2006, o botânico Patrick Blanc instalou uma parede viva de 800 metros quadrados no Musée du Quai Branly. Singapura provou que funciona em escala extrema. O Oasia Hotel Downtown, projetado pela Woha Architects e concluído em 2016, tem 27 andares de altura. Sua fachada é uma malha de alumínio vermelho que suporta 21 espécies de plantas trepadeiras. Em uma das cidades mais quentes e úmidas da Terra, os arquitetos escolheram videiras vivas, em vez de vidro selado. As cargas de resfriamento mecânico caíram de forma mensurável. O edifício respira. Em Milão, a Stefano Boeri Architetti concluiu o Bosco Verticale em 2014. 2 torres residenciais carregam 900 árvores e 20.000 plantas acima do horizonte da cidade. Os pesquisadores mediram uma redução de 3 rios C na temperatura ambiente ao redor dessas torres. Os moradores relatam custos de resfriamento significativamente menores. E a economia conta a história que a indústria não quer que seja exibida lado a lado. Uma simples treliça de arame, com trepadeira virgínia ou era japonesa, custa entre 200 e 500 dólares instalada. Ela atinge a cobertura total da parede em 3 a 5 estações de crescimento, com custo operacional quase zero, e um retorno sobre o investimento em economia de energia de 3 a 8 anos. Agora compare isso a um sistema de ar-condicionado central. De 3.000 a 10.000 dólares instalados, 500 a 2.000 dólares por ano apenas em eletricidade. Além de cargas de fluido refrigerante, contratos de manutenção e substituição completa da unidade a cada 15 anos. Cidades ao redor do mundo estão finalmente entendendo. Viena agora oferece subsídios para fachadas verdes
em edifícios residenciais e comerciais. Singapura exige superfícies vegetadas em novos empreendimentos. Barcelona integrou envelopes de edifícios verdes em sua estratégia de adaptação climática. O conhecimento está retornando, não porque as instituições de repente se tornaram generosas, mas porque as mudanças climáticas e o aumento dos custos de energia tornaram a antiga abordagem economicamente insustentável. Em climas temperados, a era japonesa ou a trepadeira virgínia são excelentes escolhas para resfriar paredes. Elas se fixam sozinhas, crescem rapidamente e, por serem caducifólias, resfriam a parede no verão e depois perdem as folhas para deixar a luz do sol aquecê-la no inverno. Em zonas subtropicais, o jasmim e o maracujá prosperam em treliças. Em climas mediterrâneos ou áridos, a abordagem adotada por romanos e andaluzes durante séculos funciona lindamente. Plante uma videira que fornece sombra, resfriamento e alimento a partir de um único organismo vivo. A treliça deve ser montada de 5 a 10 centímetros de distância da parede. Essa lacuna cria a bolsa de ar isolante, que a pesquisa confirmou, e fornece acesso por trás da folhagem quando a manutenção é necessária. As paredes voltadas para o sul e oeste devem ser priorizadas, pois absorvem a maior parte da radiação solar e oferecem o maior benefício de resfriamento. A cobertura total geralmente leva de 3 a 5 estações, dependendo da espécie, da qualidade do solo e da exposição ao sol. A manutenção envolve apenas uma sessão de poda anual para manter o crescimento longe de calhas, janelas e telhados. Quando as paredes cobertas por videiras são combinadas com massa térmica e ventilação natural, o resfriamento mecânico pode ser reduzido drasticamente em muitos climas e, às vezes, totalmente eliminado. Essa tecnologia funciona com água, luz solar e paciência, sem compressor, sem fluido refrigerante, sem conta de luz. Por milhares de anos, as pessoas resfriaram seus edifícios com plantas vivas. A prática não falhou, nem se tornou obsoleta. Ela foi simplesmente substituída por algo mais lucrativo. A ciência moderna confirma o que os construtores em Roma, na Pérsia e na Andaluzia já sabiam. Antes de plantar qualquer coisa, a parede deve ser inspecionada cuidadosamente. Passar a mão ao longo da superfície ajuda a detectar argamassa esfarelando, tijolos soltos, estuque danificado ou rachaduras mais largas do que alguns milímetros. Plantas trepadeiras não danificam alvenaria sólida. Pesquisas de Oxford confirmaram isso, mas elas podem explorar a deterioração existente crescendo em frestas. Quaisquer reparos necessários devem ser concluídos primeiro. A orientação da parede importa significativamente. As paredes voltadas para o sul e oeste recebem o sol mais intenso e se beneficiam mais da cobertura. As paredes voltadas para o leste recebem a luz da manhã e fornecem um benefício moderado. As paredes voltadas para o norte recebem exposição direta mínima e não oferecerão muita vantagem de resfriamento. O clima determina as melhores escolhas de plantas. Em áreas com invernos frios e condições temperadas, a era japonesa ou a trepadeira virgínia funcionam bem, pois são caducifólias, sombreando no verão enquanto permitem que o sol de inverno aqueça a parede. Em regiões mediterrâneas, áridas ou semiáridas, as videiras são ideais. Os romanos, persas e andaluzes as usaram por séculos e, embora precisem de uma treliça resistente, elas fornecem sombra, resfriamento e frutas. Climas subtropicais são adequados para o jasmim estrela, maracujá ou trepadeira arco, que geralmente são perenes e requerem suporte de treliça. Regiões tropicais exigem plantas que prosperam em calor e umidade consistentes, como a thunbergia, e os serviços locais de extensão hortícola saberão quais trepadeiras têm o melhor desempenho em áreas específicas. A seção da parede a ser coberta deve ser medida. Para uma treliça, é necessário arame ou tela suficiente para abranger a área.
além de ferragens de fixação a cada 30 a 50 centímetros aproximadamente em ambas as direções. A treliça cria a documentada camada de ar isolante, simplifica a manutenção e permite a remoção da planta sem danificar a parede, se necessário. Arame de aço inoxidável ou galvanizado funciona melhor. Os materiais necessários incluem parafusos com olhal de fixação na parede, com espaçadores, uma furadeira com broca para alvenaria, buchas adequadas ao material da parede, esticadores de arame e uma fita métrica. Os locais dos parafusos devem ser marcados com arames horizontais, espaçados de 30 a 50 centímetros verticalmente, e pontos de fixação verticais de 50 a 100 centímetros de distância ao longo de cada trecho horizontal. O arame mais baixo deve ficar cerca de 30 centímetros acima do nível do solo. A perfuração deve ser feita no tijolo ou na pedra, em vez de nas juntas de argamassa. Após inserir as buchas, os parafusos com olhal ou suportes distanciadores devem ser parafusados, com cada um segurando o arame a uma distância de 5 a 10 centímetros da superfície da parede. Esse espaço permite que a umidade evapore e cria a camada de ar estático que proporciona o isolamento. O arame é passado pelos parafusos com olhal horizontalmente, fixado em uma extremidade por meio de um laço e braçadeira, e então esticado com um esticador na extremidade oposta. Esse processo é repetido para cada trecho. Na base da parede, é necessária uma faixa de plantio com pelo menos 30 centímetros de largura. O solo deve ser escavado até cerca de 40 centímetros de profundidade e misturado com composto orgânico em uma proporção aproximada de 1:1. Solos argilosos pesados se beneficiam da adição de areia grossa para a drenagem. Plantas saudáveis cultivadas em vasos, provenientes de um viveiro confiável, são essenciais. Para a vinha virgem, a era japonesa ou a videira, uma planta a cada 1 ou 2 metros ao longo da base da parede acabará alcançando cobertura total. As covas de plantio devem ter o dobro da largura do torrão, com as plantas posicionadas de forma que o topo das raízes fique nivelado com o solo ao redor. Uma rega profunda imediatamente após o plantio é importante. Amarras macias devem prender frouxamente os caules principais aos arames mais baixos. Espécies autotrepadoras precisam apenas ser encostadas na parede e se fixarão em poucas semanas. Espécies volúveis exigem que suas pontas de crescimento sejam entrelaçadas no arame. Durante as 2 primeiras estações de crescimento, é necessária uma rega profunda, 1 ou 2 vezes por semana durante os períodos de seca. A base de uma parede cria uma sombra de chuva, que recebe menos precipitação natural do que o solo aberto. Embora a maioria dessas espécies se torne muito mais tolerante à seca uma vez estabelecida, espalhar de 5 a 10 centímetros de cobertura morta orgânica ao redor da base, mantendo-a afastada dos caules, ajuda a reter a umidade, suprimir ervas daninhas e moderar a temperatura do solo. Ela deve ser reposta anualmente. À medida que as trepadeiras crescem, os ramos rebeldes devem ser redirecionados de volta para a treliça. Conduzi-las lateralmente ao longo dos arames, em vez de deixar tudo crescer direto para cima, produz uma cobertura mais densa. Durante o estabelecimento, a poda deve ser leve, removendo imediatamente o crescimento morto, danificado ou doente. Aparar ocasionalmente as pontas de crescimento estimula a ramificação. Uma vez que a trepadeira tenha coberto a parede, geralmente entre o 3º e o 5º ano, apenas uma sessão anual de poda é necessária. Para espécies de folhas caducas, o final do inverno, durante a dormência, é o ideal. Para espécies de folhas perenes, o final da primavera é preferível. Qualquer coisa que rasteje para o telhado, calhas, sobre janelas ou sob beirais, deve ser podada. O objetivo é uma copa densa na parede, com espaço livre ao redor dos elementos arquitetônicos. Durante a poda anual,
Verifique o espaço entre a folhagem e a parede. Se a copa estiver pressionando a alvenaria, desbaste-a. A cada poucos anos, afaste uma seção para examinar a parede atrás e garantir que a alvenaria permaneça limpa e seca. Resolva quaisquer problemas prontamente. Remova plantas mortas, renove o solo com composto e instale novas plantas conforme necessário. Plantas adicionais podem preencher pontos ralos a qualquer momento. Paredes cobertas por trepadeiras funcionam melhor como parte de uma abordagem mais ampla. O edifício deve ter uma massa térmica decente. A ventilação natural através de janelas em lados opostos ajuda, assim como sombrear quaisquer janelas que as trepadeiras não cubram. Janelas voltadas para o sul e oeste devem ser fechadas durante o pico de calor da tarde e abertas após o pôr do sol. Para edifícios com telhados planos, estenda o sistema para um telhado verde ou uma pérgola no terraço. Uma pérgola coberta de trepadeiras sombreia tanto a parede quanto o solo à sua frente. Para verificar o efeito de resfriamento, use um termômetro infravermelho para medir as diferenças de temperatura da superfície entre paredes cobertas por trepadeiras e paredes descobertas em uma tarde quente de verão. Compare as contas de luz ano a ano assim que as trepadeiras amadurecerem. Se esta história mudar a maneira como você vê a vegetação no seu jardim, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história que tentaram enterrar. Vamos plantar o futuro juntos. O próximo tesouro será revelado em breve.